bichinha, baleia, viado. Olá, meu nome é Clayton, eu faço parte da organização da Parada LGBT+, que acontecerá no dia 30 de junho, na Praça Antônio João, às 14h30, aqui na cidade de Dourados. E hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de um dos temas que motivam a realização dessa atividade, a Parada LGBT. E esse tema é a violência que nos assola aqui na cidade. As 3 palavras com as quais eu comecei o vídeo de hoje são palavras que eu escutei de um dos meninos que faz parte da organização da Parada LGBT. Ele tem 18 anos e no momento em que essas palavras foram ditas para ele, ele estava a caminho do seu trabalho. Foram 3 homens adultos que gritaram para um jovem esse tipo de agressão, utilizando as palavras bicha, viado e baleia, palavras que na verdade são tão bonitas como ofensa. Utilizaram essa palavra no sentido de violentar essa pessoa. Essa, infelizmente, não foi a única narrativa de violência que eu escutei ao longo dos nossos encontros. Eu gostaria de destacar mais uma, a violência narrada por M. M, na época, tinha 17 anos e caminhava pela rua às 9h30 junto com as amigas, até que passou a ser perseguido por um homem que tinha uma garrafa na mão. Esse homem passou a gritar: "Eu não quero viado na minha quebrada", e passou a tentar agredi-lo com a garrafa. Por sorte, ele não ficou ferido, embora tenha tido a sua roupa rasgada na luta corporal na qual precisou entrar para defender a sua própria integridade física. Esse mesmo menino relata que num outro momento foi perseguido por um homem de moto que passou a rondá-lo e gritar: "Viado, viado, viado". Eu poderia seguir falando a respeito dos casos que eu escutei, mas como vocês podem duvidar da minha credibilidade, daquilo que eu escuto, eu vou me reportar aquilo que a mídia de Dourados divulgou ao longo dos últimos anos. E um dos casos mais marcantes que aconteceram em termos de violência aqui na cidade foi no ano de 1997, quando 7 travestis foram assassinadas por aquele que ficou conhecido como o maníaco das travestis. Mas não vamos pensar, entretanto, que a violência que existe em relação às pessoas LGBT se deve a alguma espécie de transtorno mental. Não, não se trata disso. Se trata de uma política de produção dos corpos, uma política que distribui os corpos no espaço e uma política de contenção da diferença dentro dos espaços determinados a ela. Então, eu gostaria de me reportar aqui a casos mais recentes para que a gente consiga perceber como essa violência continua persistindo em relação à população LGBT. Por exemplo, em 2015, um rapaz de 23 anos, caminhando na Avenida Weimar Gonçalves, foi agredido, foi cercado por um grupo de pessoas, sendo que 2 delas estavam armadas. E uma colocou a arma na cabeça do rapaz e disse que o mataria e que jogaria o seu corpo no Rio Dourados. A vítima ainda foi arrastada pelos cabelos e agredida a pauladas. Além das agressões, consta no boletim que o rapaz era chamado de viado, gay, imundícia e bandido. Ou seja, o rapaz estava caminhando pela rua e sofreu esse tipo de agressão. Em 2015, faz 3 anos. Além disso, em 2015, numa escola aqui da cidade, 3 pessoas, 2 meninas lésbicas e um menino trans,
relataram que sofriam agressões verbais sistematicamente de uma colega em sala de aula. Quisera eu que esse fosse o único relato de agressão no âmbito escolar. Eu sei de muitos outros. Infelizmente, eles não estão aqui documentados pela mídia. Passando então ao ano de 2016, quem que não lembra do caso dos 3 homens que estavam lanchando numa lancheria que fica localizada numa das principais ruas da cidade, que é a Rua Cuiabá, e enquanto eles lanchavam, 4 pessoas se aproximaram, os cercaram e os ameaçaram, os agredindo com soco, com chutes, e armadas deram 2 tiros que felizmente não acertaram ninguém, né? Se os casos narrados na mídia não forem o suficientes para convencer de que estamos num ambiente de violência extrema em relação às pessoas LGBTs, eu gostaria ainda de lembrar que o Grupo Gay da Bahia constatou que somente no ano de 2018, 153 pessoas foram assassinadas por motivações de homotransfobia. Ou seja, nós vivemos em estado de guerra em nosso país. No ano de 2017, se a gente ficar só na região do Centro-Oeste e só no Mato Grosso do Sul, é interessante perceber que a região Centro-Oeste foi considerada, por esse relatório construído pelo Grupo Gay da Bahia, como tendo o segundo lugar entre as regiões mais violentas no que se refere à população LGBT, né? E no Mato Grosso do Sul, em 2017, nós tivemos uma porcentagem de 2,95 mortes por milhão de habitantes. Ou seja, nós estamos sendo assassinados, nós estamos sendo escorraçados do ambiente escolar, nós estamos sendo perseguidos nos ambientes comerciais, nós estamos sendo espancados na rua. Vivemos numa guerra, e essa guerra ela tem intensidades diferentes para as pessoas, mas ela faz parte da realidade concreta das pessoas LGBT que habitam a cidade de Dourados. E é por conta da existência dessa violência que nós resolvemos, então, fazer parte desse movimento de organização de uma parada LGBT. O título da parada é Nossa História e Nossas Lutas. E o lema da parada é ocupar, organizar e resistir. E eu queria finalizar esse vídeo falando que, se eu comecei com o exemplo de 2 jovens que foram agredidos pela violência homofóbica que reina na nossa cidade, há também jovens que conseguem desenvolver instrumentos de luta em meio a esse campo de violência no qual estamos imersos. É o caso, por exemplo, do Adrian Silva de Paula, que tem 16 anos e foi o responsável por fazer a chamada desse evento no Facebook, que, aliás, já conta com quase 800 pessoas interessadas e com a presença confirmada. O Adrian, por exemplo, para seguir pensando nessa questão da juventude que luta, em 2017 organizou a Passeata LGBT, que levou as pessoas às ruas para colocar em questão aquilo que o juiz Valdomiro estava dizendo, ou seja, a ideia de nos patologizar mais uma vez. Além disso, esse mesmo menino já fez parte do coletivo Marceli Tavares,
que organizou o dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, no ano de 2016, ano em que eles realizaram uma série de atividades na Praça Antônio João, atividades educativas, atividades de distribuição de preservativo, atividades de conscientização da população a respeito dos direitos da população LGBT. E desse dia, e com essa frase eu encerro o vídeo, ficou na minha memória as palavras do Joe Correia, que disse o seguinte: a homofobia surge de uma perspectiva patriarcal, assassina de silenciamento e invisibilidade.